Bom dia a todos. Hoje se completa 7 dias que minha irmã não está mais aqui conosco. Muitos me perguntaram o porquê que eu não coloquei nenhuma nota de falecimento, de luto no meu Facebook ou outra mídia social. Porque desde o presente momento em que eu fiquei sabendo do ocorrido, eu não acreditei. Tanto é que até agora eu não acredito. Então eu me guardei um pouco, eu estou dando muito apoio para minha mãe, para Valquíria, e estou sendo a pilastra dela nesses momentos difíceis, nessa semana difícil. Hoje, principalmente, Dia das Mães, primeiro Dia das Mães dela sem a minha irmã, coisa, creio eu, que ela nunca imaginou passar, nem mesmo eu. Eu tenho meus outros irmãos, como o Wagner, como o Dorival, minhas outras irmãs que eu, por parte de pai, que eu não conheço. Mas a minha irmã era companheira, era aquela que guerreava por mim. Em tudo ela encarava por mim, em tudo ela lutava por mim, em tudo ela queria também fazer por mim. Então hoje eu me sinto sem chão, como minha mãe está pior ainda, eu sei. Mas a gente se sente sem chão, né? Porque eu passei por muitos momentos difíceis e foi minha irmã que muitas vezes me amparava, do jeito dela, às vezes um pouco tom meio que agressivo, bruta, mas era minha irmã que me amparava. Então, em muitos momentos da minha vida, muitas coisas que eu passei, a gente tivemos juntos aqui nesse quintal, nós crescemos aqui, praticamente nascemos aqui, crescemos aqui. A gente fizemos o crisma junto, né? E ela estava na mesma sala do que eu. Também quando eu pertencia ao candomblé e ela também, nós nascemos dentro do candomblé. Ela também presente, eu como Ogã, ela como Iaô, enfim. Então foi uma ligação muito forte, como já é. Então assim, para mim, eu depois que, com base em todas não, né, mas com base nas religiões que eu frequentei, principalmente o candomblé e agora hoje que estou na igreja católica, eu sempre tive uma espiritualidade um pouco firme, principalmente no que se diz respeito à morte. Eu sempre fui forte. Eu fui forte porque eu realmente acredito, independente de quem acredite na ressurreição ou na reencarnação, ou que a gente simplesmente deixa de existir, né? Tem gente que acredita que o corpo morre e acabou, mas eu sempre acreditei que a gente vai se encontrar, né? A gente vai se encontrar. E o que eu digo para vocês é que quem morre não é um fantasma. Quem morre não é um espírito ruim. Quem morre é luz. Há aquelas pessoas que são extremamente maldosas, extremamente pecadoras, enfim, que é algo que somente Deus que julga e que tem o seu destino selado, seja ao inferno, ao limbo, enfim. Aí eu já não sei, né? Talvez esses espíritos dessas pessoas sejam sim fantasma, assombrações, porque além de quando vivo, né, eles já atormentavam a vida das pessoas, imagine agora. Mas a minha irmã é luz. Por quê? Porque ela é pecadora, foi pecadora como eu, como qualquer um de vocês, como qualquer um.
ela tinha sonhos e muitas vezes ela não conseguiu trilhar um bom caminho para seguir, né, em rumo a esses sonhos, aos seus objetivos. E muitas vezes a gente encontra pedras no caminho, como eu já encontrei, como ela encontrou. É aquela coisa, aviso a gente sempre dá, conselho a gente sempre dá. Muita gente achava que eu era um pouco assim, afastado da minha irmã. Não é. É que eu, e todo mundo sempre falou, o Daniel é o inverso da Daniela. E de fato é verdade. A gente fomos o inverso, né? Mas o sangue sempre fala mais alto. E eu, e muitas vezes, em questões de relacionamento, eu dava muito conselho para ela. Muito conselho. E também já tive meus próprios problemas. Quantas vezes ela me pegou no colo, me abraçou. Quantas vezes ela fez e ajudou e esteve presente na vida dos meus filhos, né? Quantos problemas também eu passei para ela. Enfim, não existe como dar uma despedida. Como eu disse, eu sempre fui firme com a morte. Eu perdi a pessoa que para mim, não que minha mãe não seja, mas a minha avó Dirce, minha avó era meu tudo, minha avó era a minha melhor amiga, a pessoa mais verdadeira que eu conheci na vida. E perdi, não aceito a morte dela até hoje. Mas quantas vezes eu senti minha avó perto de mim? Eu sei que muitos não vão acreditar e nem vão respeitar, isso não importa, tá? Porque é a crença de cada um. Mas quantas vezes minha avó me acalentou. E hoje eu espero também que minha irmã ela faça o mesmo por nós. Porque as religiões, ela define padrão, né? Todas elas. Seja o cristianismo, seja o candomblé, seja o kardecismo, né? Elas definem padrões. Mas quem está acima das religiões é Deus. Quem sabe da verdade é Deus. Quem criou a religião foi o homem, né? Com influência de Deus. Então o que acontece? A verdade só Deus quem sabe. Então se ela partiu e se ela se faz presente em nosso meio ou qualquer outro ente querido, isso é mistério divino. E não há religião, e não há padre, não há pastor, não há pai de santo, não há nenhum um líder religioso que pode explicar, seja na Bíblia, seja em qualquer outro livro. Então a gente tem que entender que é questão de respeito a essas pessoas que acreditam que seus entes queridos estão próximos, é respeito, porque é amor. Porque se eu partisse hoje, eu não ia sair de lá dos meus filhos, a não ser que Deus não permitisse, entendeu? Eu não ia sair do lado dos meus entes queridos, eu ia ficar com eles, ia lutar por eles. Na Igreja Católica, apesar que uma coisa não tem nada a ver com a outra agora, mas eu vou dizer, muitos não entendem as figuras, né, dos santos na igreja. Só que uma promessa de Cristo, né? Eles viveram nessa vida, eles foram pecadores, eles foram evangelizadores, eles praticaram o bem, foram pecadores, né? Só que Jesus fez uma promessa para eles, que essas pessoas que conseguissem lutar contra o pecado, ou vencer, ou simplesmente lutar, elas mereciam não só um lugar no céu, mas elas teriam um trabalho extra. Ou seja, está enganado que para quem pensa que a gente morre, a gente descansa. E os santos católicos, por exemplo, eles são exemplos disso. Eles intercedem por nós, tá? Eles não estão acima de Deus, eles não estão acima de Jesus, não. Eles intercedem por nós. E eles foram vivos, eles são almas, entendeu? Então, assim, eu acredito que da mesma forma, minha irmã, minha avó, ou qualquer ente querido meu que já tenha partido, não precisa ser reconhecido para a igreja para ser santo, não. Tá? A santidade é mistério divino e a presença espiritual de qualquer ente querido também é mistério divino. Então a gente tem que entender, para a gente poder respeitar a religião do outro, a crença do outro, a gente tem que entender que Deus é amor. O amor está acima de tudo, o amor e Deus está acima de toda e qualquer religião. Então não adianta a gente querer criticar o sentimento das pessoas, porque o coração é onde a mente, a gente costuma dizer que a mente quem habita muitas vezes é o diabo.
mas o coração quem habita é Deus. É por isso o simbolismo tão grande do coração. E não só o coração, do próprio coração de Jesus, o coração do Imaculado Coração de Maria, né? Minha irmã, infelizmente, ela partiu atingida no coração. Então, o coração é aquele receptáculo, é o oráculo, é o receptáculo onde que está o amor. Não é um amor físico, não é um amor sexual, mas é o amor divino. Não é na mente, mas é o amor divino, é o amor que está no nosso coração. Então, assim, prestar uma homenagem à minha irmã é muito difícil, porque eu, até agora, eu não acredito que ela tenha partido. Para mim era como se fosse ela estivesse mentindo, estivesse ensaiando, encenando. Então, eu ainda não aceitei. Assim, não dá para acreditar, não dá para aceitar, entendeu? Então, assim, a gente fazendo os trâmites, as correrias de funerária, de papéis, enfim, todas essas coisas chatas assim, e eu vejo a foto dela, eu vejo assim, meu, não dá para acreditar. Não dá, é impossível para mim acreditar, porque eu queria muito ter tido sobrinho, ela queria muito ser mãe, né? Eu nunca escondi de ninguém que eu queria ter um outro filho. Eu falei, não, Daniela, eu vou te dar mais sobrinhos, né? Porque eu gosto de ter uma família grande, assim, a gente sempre conversava. E uma coisa que ela até falou brincando comigo, ela falou assim, Daniel, vamos fazer o seguinte, você pega o seu sêmen, e a gente vai no laboratório, pega um óvulo e aí a gente faz um filho, é nosso, ninguém tira, entendeu? Ninguém vai tirar. Ainda fala, Daniela, para com isso, que isso aí é pecado, que você tá ficando louca, entendeu? Então era coisa que eu falava, a gente conversava muito. Então, acho que o maior sonho dela era ser feliz. Ela foi feliz o quanto pôde, tá? Porque uma coisa precisamos entender: alegria não é a mesma coisa que felicidade. A gente pode dar risada, mas não se sentir feliz, tá? Então, não é a mesma coisa. Então, as pessoas têm que entender isso. Às vezes a gente tá rindo, às vezes rindo até de nervoso, mas a felicidade é algo que se sente, é algo que se transmite até mesmo sem querer. Então, assim, a gente teve uma infância maravilhosa, eu e a minha irmã. A gente não teve de tudo como outras crianças teve. A gente sempre teve uma vida muito simples. E aí, nos últimos dias que eu vi ela, a gente sempre recordava isso, entendeu? Muito simples, com meu pai, com a minha mãe. Eu tive uma família, eu sei o que é uma família. Então, assim, eu aqui no quintal, eu lembro da nossa infância, eu lembro no último dia que eu vi ela, que foi no dia 28 agora de abril, e consegui dar um abraço nela, já que o aniversário dela ela não passou comigo. Então, é muito difícil fazer um agradecimento, fazer uma espécie de memorial, enfim, homenagem, enfim, é muito difícil, porque eu não consigo nutrir, aceitar, digerir essa morte dela tão precoce. Não consigo. Não consigo, e acredito que ninguém, de quem realmente ama ela de verdade, não aceita. Então, assim, eu acho que o que aconteceu com ela, a vida dela, eu acho que deveria servir de exemplo, né? Porque, e principalmente as coisas boas, porque ela foi coração. Minha irmã, ela pode ter errado, ter pecado, como eu, como muitos, mas ela é coração. E tem muita gente que se diz santo, que se diz melhor do que todo mundo e não tem coração. E esse coração é o amor, é a fraternidade, sabe? É se sacrificar pelos outros. E minha irmã, no último momento da sua vida, ainda assim pensou na minha mãe, né? Então, no último momento da vida dela, ela se sacrificou, ela se preocupou com a minha mãe, entendeu? Se minha mãe estava bem. Então, minha irmã, ela não era apegada a bens materiais, sabe? Não era.
Minha irmã, ela quis viver a vida conforme a vida dela, como cada um vive a sua, entendeu? Ou nas suas loucuras ou não, isso não importa. Mas o que não daria direito de ninguém é ceifar a vida da minha irmã. Como de nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Eu acho que eu, como homem, a gente quando não aceita mais um relacionamento, a gente tem que seguir em frente, porque a vida é muito mais do que isso. Todos nós temos a nossa própria escolha. A gente tem que ser feliz da forma que dá. Algumas coisas na vida a gente não aceita, como eu. Eu até hoje eu não superei a ausência dos meus filhos e não vou superar. E por mais que eu tenha outros filhos ou não, eles vão ser sempre os meus filhos e nunca vão um não substitui o outro. Vocês que são mães e que são pai, principalmente as mães, que ela tem esse afeto um pouco mais intenso com os filhos, sabe que nenhum filho substitui o outro. Então hoje, por mais que eu esteja com a minha mãe aqui, não vai substituir a minha irmã. E eu digo a ela que ela se sinta abraçada pela minha irmã. Quando eu abraçar, eu vou abraçar ela duplamente, porque para ela se sentir abraçada pela minha irmã. Então assim, eu acredito muito em Deus, embora eu digo que muitas vezes eu tenho minha fé muito abalada, mas é por questões de depressão, né? Infelizmente eu já não estava muito bem antes de tudo isso acontecer e ela me aconselhava para mim me cuidar. Então hoje, como eu digo para minha mãe, digo para as amigas delas, para todos vocês, o que a gente tem que fazer hoje é continuar fazendo aquilo que talvez a gente tenha prometido para ela, porque ela queria ver todo mundo bem, né? Ela queria ver todo mundo bem, ela cuidava de todo mundo. Então,